Merece, claro, a sua discussão, a sua participação, porque, por exemplo, hoje, um ciclista de 27 anos, pode colocar aqui, pedir para nossa equipe do marketing soltar, tá aí, ó. Um ciclista foi atropelado, Lucas Alves Araújo, 27 anos. Pessoal, 7h30 da manhã, lá no Lago Sul, próximo a QI 15. Vocês estão acompanhando essa história? E esse ônibus aí, que seria um ônibus da UTB, que faz o transporte do entorno, ele foi vendido. Ele foi vendido desde julho. Ou seja, ele não faz mais o transporte de passageiros. Tem esse mercado, essa revenda de veículos, a gente sabe disso. Mas ele estaria em situação irregular. Infelizmente atingiu esse ciclista em um acidente no Lago Sul. Vamos colocar para o pessoal que está aí na live participar junto com a gente, porque tem muitas pessoas que usam bicicleta. Não é verdade? Mais de 1 milhão de bicicletas rodam no DF. E toda hora a gente traz aqui algum ciclista que é machucado, algum ciclista que sofre um acidente, ou pior, algum ciclista que morre nas ruas da capital federal. Tá faltando ciclovia na sua região? Tá faltando ciclofaixa? Motorista não tá respeitando? Quero chamar a Camila Andrade. Camila Andrade tá aqui comigo já, será? Cadê a Camila? Vamos girar aqui. Ó, até Caldas Novas. A Camila já tá na live hoje. Cadê a Camila pra entrar comigo, ó? A cena da W3, quem mais tá comigo? Quem tá? Cleide Mar, Regilane. Oi, Camila. Camila tá lá no Palácio do Buriti, hein? Camila tá ao vivo na live com a gente, Camila Andrade. Camila, muita gente querendo participar. Vamos bater um papo com o pessoal, porque com certeza todo mundo já andou de bicicleta por aí. Quando eu não tinha carteira também, né, Cami? Andava por aí de bike. E olha, é revoltante, né? Não que a gente esteja botando a culpa em alguém pelo acidente, vamos entender o que aconteceu, claro, nessa história, mas motorista não respeita ciclista e tem muitos ciclistas também que se arriscam em meio aos carros. Como é que foi essa história de manhã no Lago Sul, Cami? Conta pra gente. Pois é, Rafa, a gente está falando do Lucas Alves Araújo, um jovem de 27 anos que perdeu a vida nesse acidente. É claro que a dinâmica só vai ficar clara pra gente depois que esses laudos da perícia forem divulgados, então é preciso aguardar ainda. Esse motorista ele ficou lá no local para prestar esse socorro, mas é uma oportunidade para a gente levantar essa questão da importância de se ter um trânsito mais sustentável, uma mobilidade que permita esse respeito a todo mundo que faz parte do trânsito, né? Eu estou aqui ao lado, inclusive, com o Max James, que conversou com a gente ao vivo agorinha aqui no Balanço Geral. Ele que é ciclista, faz parte de um desses grupos organizados. Ele estava me contando, inclusive, que são mais de 220 aqui no Distrito Federal, e eles entregaram agora para os governantes e também para aqueles que estão concorrendo às eleições de 2022, seja para o Executivo como também para o Legislativo, que são aqueles que têm esse poder de alterar legislações, como a gente vem discutindo em tantos outros casos de mortes violentas no trânsito, mesmo quando não envolvem especificamente os ciclistas, sobre essa importância da gente ter, então, essas alterações e entender a fundo como funciona e o que é possível fazer para melhorar para todo mundo. Quando a gente fala de ciclista e pedestre, a gente está falando de 40% das pessoas que compõem o trânsito da cidade, né? O Distrito Federal tem essa fama, digamos assim, de ter sido uma cidade, uma região que foi feita, construída, pensada em carros, mas é uma região muito plana, então muito propícia para o uso de bicicletas, e é o que a gente tem visto, como você já enfatizou, são mais de 1 milhão de bicicletas. A gente tem muita gente que usa a bicicleta como meio de transporte. O James estava me falando, inclusive, que ali em cima tem todo tipo de gente, né? É o pedreiro, sim. Nesse caso em específico, Lucas, a gente está falando de um cuidador de idosos, mas também advogados, até mesmo políticos que usam hoje a bicicleta como meio de locomoção. Então, quais são os pontos que a gente deve levantar aqui de discussão, né? O primeiro deles é essa questão da responsabilidade sobre o trânsito como um todo, então dessas pessoas que eventualmente elas têm menos força, digamos assim, que é o pedestre e que é o ciclista, porque esse 1 segundo que esse motorista ele não escolhe esperar, Rafa, ele é o suficiente para acabar com a vida de uma pessoa. Vou até pedir aqui licença para você, pro James, claro, explicar isso direitinho, né, James? E aproveitar, Camila, a presença do James. Fala, James, tudo bem, meu querido? Fala, Max, como é que estão as coisas aí? Eu quero saber o seguinte, tem muita gente falando aqui, ó, eu vi agora há pouco, o pessoal mandando boa tarde, pessoal, vamos comentar aqui, vamos conversar, é um bate-papo, todo mundo participa. Muita gente falando, Max, que hoje o desrespeito é enorme na rua, principalmente quando é um veículo maior, ônibus, né, caminhão, caminhonete. Esse desrespeito acontece mesmo, amigo? Você sente isso na pele? Você que usa somente a bike para se locomover? Infelizmente acontece sim esse desrespeito. Estava falando com a Camila aqui
sobre isso, já passei por uns perrengues aí no trânsito, né? Eu tenho inclusive algumas ocorrências registradas contra empresas de ônibus. O interessante, né, que principalmente os profissionais que deveriam dar mais atenção para isso, na realidade rola muita negligência disso, de alguns, não são todos, lógico, tem muita gente que respeita, a grande maioria sim respeita, mas ainda falta a consciência de muito motorista de que a vida é mais frágil em cima de uma bicicleta e um pedestre. Sim, e Max, aproveitando você tá com a Camila aí, pessoal, vamos mandando aqui também, eu quero saber de você que tá na live, muita gente na rua, no trabalho, tá faltando ciclovia aonde aqui no DF? Mande também você que tá participando da live aqui no nosso Balanço Geral. Eu quero saber, Max, junto com a Camila, porque a gente tem mais de 1 milhão de bikes, né, Cami? Mais de 1 milhão de bicicletas. Aí a secretaria fala que temos uma malha viária gigantesca, 670 quilômetros de ciclovias, mas ainda falta muita ciclovia para atender a demanda, né? Esse até eu vou falar aqui antes do Max, rapidinho, Rafa, um ponto importante, porque nessa carta que a gente estava falando, inclusive, que vamos detalhar ao longo do Balanço Geral, o que eles pedem para esses governantes é a abertura de um diálogo, porque apesar da gente ser a segunda região do país, a segunda cidade com o maior número de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, a gente está falando de mais de 600 quilômetros, essas vias muitas vezes são subutilizadas, justamente porque não há esse diálogo, não há essa conversa com quem de fato participa de um grupo de pedal, ou quem usa essa bicicleta todos os dias para trabalhar, para entender onde é que é a demanda deles, onde que é preciso que essas estruturas elas sejam montadas. Esse é um problema sério, né, Max? Exatamente. Há uma necessidade de uma conversa com a comunidade ciclística organizada para que entenda realmente a necessidade do ciclista, né? Porque não adianta construir uma estrutura, gastar muito dinheiro e aí ali ninguém usa, né, como deveria usar. E na realidade não é só ciclovias, né? As ciclovias ela tem uma limitação de velocidade para o ciclista, que é 20 km por hora. Então aquele que vai trabalhar geralmente desenvolve uma velocidade um pouco maior também. Então há uma necessidade de ciclofaixas e ciclorotas. Opa, a gente teve um pequeno problema de conexão. Opa, voltou? Voltou, okay. Max, pode concluir a informação aí. Pois é, então assim, há uma necessidade de que se haja mais ciclofaixas e ciclorotas também, porque há um compartilhamento da bicicleta com o trânsito, né, com os carros, não só ciclovias. As ciclovias, ela é para, digamos assim, um passeio, é para velocidade mais reduzida. Para quem vai trabalhar, no meu caso, eu trabalho na Esplanada, eu gasto cerca de 40 minutos para poder chegar de casa à Esplanada, são 30 quilômetros mais ou menos. Então a gente desenvolve uma velocidade alta também. Então por isso há uma necessidade de ciclovias e ciclofaixas também, não só as ciclovias, né? Ciclofaixas, ciclorotas, inclusive o gasto é muito menor, o investimento é menor, né? Porque já existe, as pistas já estão aí, precisa ser identificada essas pistas. Perfeito. Max, quero agradecer a sua participação. Cami, também, daqui a pouquinho a Cami vai voltar ao vivo no Balanço Geral. A gente está aqui durante o horário político-eleitoral obrigatório, estamos trazendo para vocês aqui novas informações, alguns bastidores. Daqui a pouquinho a gente volta com a Camila Andrade também ao vivo, Max, no nosso Balanço Geral. Agradecer a rapaziada, viu, Cami? É para voltar, daqui a pouquinho, ao vivo, no nosso Balanço, Camila Andrade, aqui também na live do nosso Balanço. Valeu, Cami, um beijo para você, um abraço pro Max, todo mundo aí reunido, porque agora eu vou dar a Camila Andrade. Vamos falar de Fazenda? Vamos falar da Fazenda? Quero falar da Fazenda 14.